Persona é, sem sombra de dúvidas, uma das franquias mais populares e aclamadas de RPG da atualidade. Isso é algo que ninguém pode negar. A franquia, que começou originalmente como um spin-off de Shin Megami Tensei, chegou a um ponto de popularidade tão gigantesco e tão absurdo que consegue superar até mesmo a sua série principal e ainda atrair um novo público de fora do nicho de JRPG para conhecer essa franquia. Além de, claro, se expandir para outras mídias e ter jogos em outros estilos para conseguir pegar e atrair mais público. Nós temos a série principal, nós temos anime, nós temos mangá, nós temos jogo de luta, nós temos jogo de dança, nós temos jogo de RPG tático, nós temos jogo de Musou, a gente tem participação no Smash Bros. A franquia é, sem sombra de dúvidas, uma febre completa, e muito disso por conta de Persona 4 e Persona 5, dois jogos que se tornaram completos marcos na Atlus, principalmente por pegar e melhorar cada vez mais tudo que foi experimentado e apresentado dentro de Persona 3, um jogo que não envelheceu lá tão bem. Por conta disso, quando a Atlus anunciou que teria um remake de Persona 3 muito dentro dos moldes de Persona 5, o hype foi simplesmente gigantesco. Mas será que valeu a pena trazer Persona 3 de volta? E será que esse remake fez jus ao original? Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, e sim, novamente um vídeo de jogo e finalmente uma review nova de jogo aqui no canal, porque eu não faço isso desde Dragon Quest XI, e faz muito tempo que eu joguei Dragon Quest XI, puta merda! Mas dessa vez para pegar e falar sobre uma das minhas franquias favoritas de RPG, que é Persona. Quem acompanha o meu outro canal, que é o Playtour, sabe que eu sou completamente fanático por Persona, principalmente Persona 5, toda a estética do Playtour é baseado em Persona 5, meu layout de live é baseado em Persona 5, eu maratonei aquele jogo inteiro nas lives, né, em um mês praticamente, né, ano passado, com a versão Royal. Eu fiz o Persona 5 Strikers, e quando anunciaram que Persona 3, que foi o jogo que me introduziu completamente nessa franquia, ia receber um remake, eu fiquei louco. E eu fiquei mais louco ainda quando pegaram e anunciaram que logo no lançamento, logo no dia 1, já iam pegar e tacar o jogo na Game Pass. E não deu outra, né? Um dia antes de lançar o jogo, eu peguei, assinei Game Pass, fiz a pré-instalação do jogo, e desde que o jogo lançou, algumas horas que o jogo lançou, eu tava ali internado até zerar. Eu tô gravando isso na madrugada do dia 21, o jogo lançou dia 2 de fevereiro e eu já tenho ele platinado na minha conta. Um jogo de 80 horas. Vocês têm noção do que é isso? Graças a Deus eu tô de férias. Porém, antes da gente começar e entrar na questão do jogo, começar a analisar o jogo, eu tenho que falar que provavelmente esse vídeo vai estar sendo dividido meio que em duas etapas. Inclusive, eu vou colocar na timeline do vídeo meio que separando, porque existem duas formas de pegar e meio que analisar Persona 3 Reload pelo simples fato dele ser um remake. Sempre que a gente pega e fala sobre algo refeito, algo reimaginado ou algo reescrito, fica extremamente complicado de pegar e abordar, porque você pode abordar ele como algo completamente novo, você pode estar abordando ele como algo para um novo público conhecer, ou você pode abordar sempre comparando com o que veio antes, com o material original, ou no caso de jogo, pior ainda, comparando com elementos que foram adicionados futuramente na franquia, mas que estão faltando nesse remake. E infelizmente Persona 3 Reload é um caso que acaba sofrendo em um desses aspectos. Por conta disso, eu acho extremamente injusto pegar e abrir completamente falando como um fã de Persona 3, né, falando como alguém que estava com grandes expectativas para essa reimaginação do jogo, ao invés de pegar e falar tudo que ele tem realmente de bom. No jogo nós controlamos um aluno de ensino médio que acaba sendo transferido para uma nova escola no seu segundo ano, né, uma escola chamada Gekkoukan. E por conta dessa transferência, né, ele acaba tendo que se mudar para um dormitório estudantil de forma provisória. Porém, logo quando ele chega na cidade, na escola e no dormitório, ele começa a perceber que tem coisas estranhas ocorrendo por ali. Quando ele chega na cidade, após a meia-noite, né, ele percebe que todas as ruas estão completamente vazias, todos os aparelhos eletrônicos param de funcionar, começam a surgir e aparecer caixões pela cidade toda, a cidade tá cheia de sangue, no dormitório surge um garoto ali que aparece simplesmente do nada, né, você não entende direito qual é ele, pede pra ele assinar um contrato. O protagonista começa a ter sonhos com um velho esquisito que parece o pinguim do Batman. E
e você não vai entendendo tão bem o que tá acontecendo, porque as pessoas no dormitório onde você está te tratam de forma meio estranha, principalmente no momento que você chega tudo sem energia e tudo mais, mas começam a agir um pouco mais normal, começam a parecer que estão escondendo algo após a energia voltar. Acaba que você descobre que tudo isso tá ocorrendo por culpa de um evento que acontece naquele mundo chamado a Hora Sombria. Uma hora oculta dentro do dia que se passa exatamente após a meia-noite, onde durante essa hora toda a humanidade é transformada em caixões, fica inconsciente e monstros chamados sombras pairam pelo mundo, inclusive sendo os responsáveis por causar uma síndrome, né, uma doença, uma epidemia que está acontecendo naquele mundo chamado síndrome de apatia, onde as pessoas que acabam sendo vítimas dessa suposta doença, né, perdem completamente a vontade de viver. A única forma de enfrentar essas sombras e impedir que isso aconteça, as pessoas, é com um poder chamado persona. Uma manifestação daquele que você realmente é. Poder que apenas aqueles capazes de ficar inconscientes dentro da Hora Sombria podem adquirir. E acaba que ele descobre que esse dormitório no qual ele foi transferido é um dormitório onde todo mundo que está ali é capaz de invocar persona e fazem parte de uma equipe, né, de uma organização chamada CIS. Tem como objetivo pegar e caçar essas sombras e entender o que é a Hora Sombria e como pode eliminá-la. Para isso, toda a equipe pega e explora uma torre gigantesca que surge no local da escola chamada Tártaros para tentar entender os seus mistérios. Porém, enquanto tudo isso acontece, enquanto você tenta entender os mistérios por detrás da Hora Sombria, das sombras, do Tártaros, o que é a CIS, né, quais são as motivações daqueles personagens, você tem ainda a sua vida colegial cotidiana. Elemento esse que se tornou extremamente comum e a marca registrada da série Persona e que surgiu originalmente nesse jogo. Sendo com que você tenha meio que duas vertentes da história e da narrativa, que você vai acompanhando elas de forma meio independente. Uma parte que é a trama principal, que vai acontecendo em momentos específicos dentro do seu calendário, que vai avançando naturalmente conforme você faz atividades cotidianas, ou que você explora a dungeon do Tártaros no fim de cada dia. Os eventos secundários envolvendo personagens que você vai apenas pegar, conhecer dentro da cidade e fazer amizades, chamados Social Links. No jogo nós temos um total de 19 personagens que você pode pegar, conhecer, sair, fazer amizade, desenvolver essa amizade e ver a trama individual de cada um, que vai, querendo ou não, conversar um pouco com a temática principal dentro de Persona 3. Temática essa que, sinceramente, começa a aparecer mais dentro desses Social Links do que na própria trama. Apesar dela ser algo extremamente relevante e marcante dentro de Persona 3, a trama principal é algo que dá pra considerar até algo lento. Por mais que ela seja, sim, uma das minhas favoritas de RPG na vida, eu amo completamente a forma como a trama de Persona 3 caminha, a forma como os eventos vão desencadeando, mas ela é uma trama que demora muito pra engatar. Você começa a ter os primeiros indícios de mistério, você começa a ter as primeiras peças pra pegar e começar a entender mais ou menos o que é tudo aquilo. O primeiro momento que você começa a pegar, realmente ter uma visão de objetivo, é quando você tá lá pelas 15, 20 horas de jogo. Você só realmente percebe um objetivo que você vai ter, uma visão de como talvez você possa acabar completamente com a Hora Sombria, né? Como você pode impedir tudo aquilo que está acontecendo de acontecer após você matar o segundo chefe. Até aquele momento você simplesmente pega e vai caminhando, você vai vivendo um dia de cada vez, esperando que algo aconteça. Se a trama em si demora a engatar, e se a trama em si começa a pegar e mostrar do que ela é capaz, começar a mostrar os elementos dela, começar a desenvolver os mistérios dela, o tema principal do jogo também demora muito para você pegar e perceber dentro da trama principal. É algo que acaba sendo muito relevante dentro dos próprios Social Links, acaba sendo algo muito marcante dentro dos Social Links. Você já percebe que tem uma camada de profundidade apenas em pegar e fazer amizade com um NPC, porque muitos dos Social Links, eu não vou dizer todos porque eu estaria mentindo, mas a grande maioria acaba baseando muito na ideia do Memento Mori, que é, querendo ou não, a grande temática de Persona 5, o traduzido do latim, lembre-se que morrerás. A grande maioria dos Social Links falam sobre como as coisas são finitas, como as coisas são
cíclicas e nem tudo que a gente está habituado, nem tudo que a gente está acostumado vai ser assim para sempre. Isso nos trata apenas sobre a questão da morte, mas os próprios ciclos da vida, as próprias etapas que você vai seguindo na vida, desde alunos tentando lidar com essa questão do fim do ensino médio, o que vão fazer após isso, qual caminho eles querem e eles vão tentar seguir, ou outros temas. Um casal de idosos passando pelo luto de perder um filho, um monge bêbado que se divorciou e acaba sentindo falta da família, uma garota que os pais estão passando por um divórcio e ela não sabe bem o que fazer, ela não está entendendo essa situação, ou um garoto com uma doença terminal. Tudo isso pega e vai te apresentando muito bem toda essa questão da temática do jogo e que só vai se tornar tão gritante dentro da trama principal lá pra reta final. Em um momento onde vai ser plot twist atrás de plot twist, reviravolta atrás de reviravolta, e você vai ficar preso na cadeira, porque você vai vendo como tudo que está sendo apresentado, tudo que está sendo mostrado é extremamente bem amarrado, é extremamente bem costurado dentro da trama para fazer algo bem contínuo e simplesmente maravilhoso. A trama de Persona 3 é realmente uma das melhores tramas que eu já vi na minha vida, não apenas na franquia Persona, não em RPG, mas na vida. A forma como ela aborda essa questão do fim e como você vai encarando o fim das coisas, o fim de etapa ou o fim de tudo é simplesmente magnífico. E todo esse desenvolvimento baseado nessa ideia torna os Social Links, bem marcantes até, mesmo sendo algo até experimental. Infelizmente, essa é uma característica do jogo original que acabou se mantendo bastante no remake, porque como foi a primeira vez que pegaram e criaram esse conceito de Social Links, criaram essa questão de você pegar e fazer amizade com os personagens, isso não era tão bem escrito e às vezes bem desenvolvido como acabou se tornando eventualmente em Persona 4 e Persona 5. Persona 5, por exemplo, todos os personagens pegam e conversam perfeitamente bem com o tema de revolta à sociedade, contra o sistema de alguma forma, não deixar que as pessoas julguem e definam quem você é. E todos os Social Links têm um desenvolvimento extremamente relevante para aquele personagem que você está desenvolvendo essa amizade em todo o ranking que você faz. Cada Social Link é dividido em 10 rankings, ou seja, 10 encontros que você precisa fazer com aquele personagem para ver o desenvolvimento dele completo. E em Persona 3 existem rankings de Social Links específicos que chegam a ser inúteis, fora alguns Social Links que não conversam em nada com a própria temática do jogo. Um exemplo disso é o Kenji. O Kenji é provavelmente o primeiro personagem da escola que vem fazer amizade com o protagonista e eu sinceramente ainda não entendi qual que é a dele. O Social Link dele é fútil, é idiota, o personagem não tem quase nenhum carisma e fica muito por isso. Até a conclusão do filho da puta é uma bucha. E isso acabava sendo algo muito triste dentro do original, porque existiam personagens que eram centrais pra trama, personagens que faziam parte da sua equipe principal e que não existia um desenvolvimento deles dentro de Social Links. No máximo existiam arcos daquele personagem ali durante a trama principal que ia pegar e ia desenvolver algumas características, mas você nunca ia pegar e conseguir se aprofundar totalmente naquele personagem como alguns outros, como as personagens femininas que tinham esse Social Link e você via mais camadas daquelas personagens. Felizmente isso é algo que foi levemente consertado dentro da versão Reload, onde adicionaram os chamados Linked Episodes, que servem mais ou menos como Social Links, só que um pouco mais curtos para esses personagens específicos e que acontecem em momentos específicos da trama. E todos eles foram adicionados para personagens que ou fazem parte da equipe e não tinham Social Link, ou um personagem que, querendo ou não, é central para o desenvolvimento da história. No caso, esses personagens são o Junpei, o Akihiko, o Ken, o Shinjiro, o Koromaru e mais um que eu não posso comentar porque ele é spoiler. E sinceramente, esses Linked Episode são, sem sombra de dúvidas, o maior charme de Persona 3 Reload. É muito legal pegar e se aprofundar melhor no desenvolvimento desses personagens específicos e até esses Linked Episodes eu considero melhores do que muito Social Link em Persona 3. Apesar de sim eu ver muito valor em tudo que está sendo construído em diversos Social Links, em diversos ali,
até alguns social links que eu não gosto tanto, tem um momento que eu começo a ver pequenos valores, que eu começo a ver camadas muito interessantes dos personagens e acaba me deixando algo muito imerso, mas o desenvolvimento construído para esses 6 personagens é algo simplesmente maravilhoso. Apesar de não ser a primeira vez que a gente vê algo relacionado a eles, já que em outra versão de Persona 3, que foi o Persona 3 Portable, nós tivemos uma outra versão da campanha, que era a versão com a protagonista feminina, e com a protagonista feminina, muitos social links eram substituídos por esses 6 personagens. Mas acaba sendo muito legal porque eles não pegaram e reutilizaram o material desses social links da personagem feminina para colocar no Persona 3 Reload. Eles reescreveram completamente e sem dúvida é uma das partes de desenvolvimento opcional mais interessante dentro do jogo. Outra coisa que acaba sendo muito interessante nessa questão de desenvolvimento é um grupo que acaba servindo como antagonista por boa parte da trama, chamado Striga, que eu não vou entrar em tantos detalhes, mas no Persona 3 original acabavam sendo personagens extremamente rasos e mais com essa questão de motivação, mais com essa questão de ser uma visão de mundo diferente da sua equipe e para trazer algumas pequenas incógnitas para sua cabeça, para trazer algumas pequenas incógnitas de como você vai pegar e encarar o caminhar da trama a partir dali. Mas da onde aqueles personagens vieram, quem eles são, por que eles fazem aquilo que eles fazem, não são tão bem abordados para dizer que sequer existe algo. Acaba sendo realmente um grupo só para te antagonizar, enquanto aqui no Persona 3 Reload eles são muito melhor aproveitados, tendo inclusive mais diálogo entre eles, né, que vão mostrando melhor o passado, o backstory, da onde eles vieram, por que eles fazem o que eles fazem, porque eles também são usuários de personas, como também diálogos exclusivos dessa versão entre o protagonista e o Takaya, que é o líder desse grupo, mostrando perfeitamente essa diferença de ideal entre os dois, e até construindo melhor essa rivalidade e essa forma de os dois se antagonizarem, coisa que não existia dentro do original e que é um ponto extremamente positivo para o remake. Porém, acaba que as mudanças mais relacionadas à questão de trama param muito aí. A gente tem algumas outras mecânicas que são adicionadas aqui, que são adicionadas ali, como por exemplo a capacidade de gastar o seu tempo fazendo atividades com os seus colegas de dormitório, que vão inclusive garantir novas características para eles em combate, e atividades essas que você não poderia fazer no original. Você pode estudar em grupo com todos eles, você pode plantar algumas coisas no terraço do dormitório, assistir filmes, cozinhar, passear com o cachorro, e tudo isso vai tendo algumas pequenas cenas exclusivas que acaba dando um pouco mais de profundidade, um pouco mais de camada e mostrando um pouco melhor quem são aqueles personagens, o que eles gostam de fazer. Mas acaba que é uma mecânica, é algo que é colocado dentro do jogo muito mais para influenciar o combate. E isso sim é o que mais foi alterado dentro de Persona 3 Reload e é o que mais tinha envelhecido mal dentro de Persona 3 original. Inclusive, essa questão de combate é uma coisa que causava muita polêmica entre qual versão era melhor, a de PS2 ou a de PSP. Porque, por exemplo, na versão de PS2 você só podia controlar o protagonista, você só podia controlar o seu personagem. Todo o resto da equipe eram baseado em comandos meio que vagos que você poderia dar, como foque em ataque, use magia, poupe o MP, cure a equipe. Porém, tudo quem ia decidir era a porra da inteligência artificial, que às vezes estava mais pra burrice artificial. Então tudo devia ser extremamente bem pensado, extremamente bem planejado, porque qualquer errinho você podia tomar um reflect na cara, o seu personagem podia morrer por besteira, ou a porra do teu healer ia ficar atacando flecha na bunda do inimigo ali, não ia fazer porra nenhuma com o teu grupo com 2 de HP. Já a versão de PSP até dava essa opção, até dava essa possibilidade de pegar e controlar toda a equipe, até dava essa possibilidade de pegar e manipular todo mundo da forma como você bem entendia, só que era uma versão que perdia demais na questão visual, perdia demais na questão gráfica, já que toda aquela cidade que você podia pegar, vagar, explorar, conversar com os personagens, ver os personagens interagindo, os modelos dele ali, ver o que cada um tá fazendo e tudo mais, era substituído completamente por visual novel, era completamente substituído por PNGs, inclusive algumas partes da história perdendo um pouco o peso que ele poderia ter
por conta disso. Já a Reload acaba sendo a versão definitiva nesse ponto, visto que ela tem tantos modelos 3D, ela tem essa questão de exploração da cidade e tudo mais, ela não tem essa questão, puta merda, é só uma visual novel, e tem esse combate mais livre, tem esse controle completo da party, incluindo adições. Uma das adições, como a gente já comentou anteriormente, é a questão das traits, ou características. Uma característica que veio lá de Persona 5, né, que é cada personagem ter uma forma especial de funcionar em combate. Essas características dos personagens é algo que você não começa com elas, é algo que os personagens ainda não têm logo de início, você só vai começar a liberar elas após você liberar essas atividades dentro do dormitório que eu falei que você pode executar com cada personagem, e cada personagem vai ganhar uma após você terminar 3 atividades específicas com cada um ali, né? Ele pega e ganha uma nova característica, cada um tendo apenas 2. E essas características acabam sendo algo bem relevante na hora de você montar a equipe, porque você vai ter que levar elas um pouco em consideração. Então, por exemplo, no jogo original, você podia ter 2 opções de healers que vão sendo muito eficientes, a Yukari ou Ken, mas aqui a gente tem habilidade, essas características que vão diferenciar um pouco melhor cada um, né? O Ken, ele tem a característica de regenerar MP sozinho, enquanto a Yukari tem aquela questão de cortar o custo de SP das magias de cura dela. E aí você fica naquela questão, tá, qual compensa mais pra mim? O moleque que é autossuficiente ou a healer que quase não gasta MP curando? E cada um vai tendo a sua característica, né? Então, por exemplo, o Junpei tem mais chance de crítico, o Koromaru, ele tem aquela questão dele entrar dando debuff, né? Cada personagem vai ter a sua forma ali de pegar e de funcionar. Outra questão que acaba sendo bem interessante na hora de pegar e montar a sua equipe é uma característica nova que veio em Persona 3 Reload, né? Que dá até pra pegar, que ela se baseia um pouco em elementos ali do Persona 5 Royal e tudo mais, que são as teurgias. Nomezinho um pouco sugestivo, mas visto que no original a Aegis tinha um modo chamado Orgia, não dá pra pegar e zoar. Não dá. Ali era o limite, ali era o ápice. Que basicamente são habilidades, são especiais que você vai carregando no decorrer do combate, você vai enchendo uma barrinha até você poder usar essa habilidade que não gasta SP, que não gasta HP, só gasta essa que vai enchendo sozinho conforme você enfrenta os inimigos. E essas habilidades, elas se diferem bastante entre os personagens e até entre umas das outras, porque cada personagem, apesar de começar com apenas uma teoria, cada um vai ter 2, e o protagonista vai ter diversas habilidades por conta de uma característica que acaba vindo lá do original. Mas, por exemplo, a Yukari, ela tem uma habilidade ali de teurgia que ela é um dano de vento muito forte concentrado em um inimigo, ou ela tem outra que ela dá concentrate na equipe toda, e aí você entra naquela questão, eu prefiro dar mais dano no inimigo aqui, ou eu prefiro buffar minha equipe toda pra todo mundo dar um tanto mais de dano, mas que talvez não chegue no mesmo dano do dano que ela poderia dar com a teoria. Então você fica um pouco nessa questão, opa, eu vou trazer o Koromaru, que ele tem uma teoria melhor para questão de suporte, ou eu vou levar o Akihiko, que tem uma teoria muito boa concentrada em um inimigo só, e uma teoria em área, né, para você lidar com um grupo muito grande de inimigos. Então você acaba tendo um tanto essa questão, né, esse fator maior de estratégia também. A Mitsuru tem uma teoria que ela dá debuff, que é muito boa, é muito legal, e aí fica a critério do jogador. Eu acho que as maiores mudanças que acabaram tendo dentro da questão de combate, na questão de exploração do Tartarus até, acabou sendo mais essas, né? Tem algumas outras pequenas coisas menores, como por exemplo, adicionaram aqui na versão Reload as magias de Eira e de Korra, né? Que são 2 magias que pra mim é muito importante acabar tendo dentro do Persona 3 agora, né? Porque foram magias que foram adicionadas eventualmente dentro da série e que não existiam em Persona 3, então todo inimigo que tinha fraqueza a luz ou trevas, você tinha que insistir naquela porcaria daquelas habilidades de hit kill, que raramente pegava, raramente funcionava, até com o inimigo sendo fraco. Então aqui, agora que você tem habilidades de dano baseado em luz e trevas, né,
torna as coisas muito mais fáceis de lidar e tornam inclusive o Ken e o Koromaru, que são os usuários dessas magias, personagens mais gratificantes de se colocar dentro da equipe. O Tartarus agora ele também tem a exploração um pouquinho mais diferente do que era no 3 original, principalmente porque aqui além dos baús a gente tem como se fossem carcaças de Shadows mortos espalhados por cada andar ali da torre, né, e que essas carcaças às vezes elas podem ou não dropar itens, né, que você pode vender eventualmente, algo muito semelhante aos artefatos que você poderia roubar dentro dos palácios ali em Persona 5, que acaba sendo um meio a mais que você tem para farmar recursos e para farmar dinheiro. O Shuffle Time ele também está completamente alterado aqui nessa versão, né, que no Persona 3 e no Persona 4, sempre que você terminava o combate, você ia ter várias cartinhas que começavam a ser embaralhadas e começavam a rodar, e através dessas cartas você poderia conseguir bônus de XP, algum item, alguma carta, dinheiro ou o persona, né, algum persona que você poderia pegar eventualmente para utilizar com seu protagonista, e era completamente aleatório, você tinha que saber onde estava cada carta e prestar atenção para você parar no exato em que aquela carta estivesse passando, ou escolher a carta específica que você queria, só que tudo de costas, enquanto aqui não, todas as cartas estão ali à mostra, nenhuma carta é embaralhada, você simplesmente vai escolher, opa, eu quero a persona, opa, eu quero mais dinheiro, tô com pouco dinheiro, opa, eu tô ganhando pouca XP, eu quero upar mais o pessoal, vou pegar o bônus de XP. Você escolhe completamente aquilo que você vai pegar ali, né? Você não tem mais essa questão meio da sorte, sabe? Porém, enquanto meio que facilitaram o Shuffle Time, dificultaram uma outra coisa, que é a questão do relógio do Tartarus. Quem jogou o original sabe que na base do Tartarus, ali na entrada do Tartarus, né, junto com a escadaria para subir, o teleporte, a sala da Velvet e tudo mais, tinha um relógio que você poderia pagar nesse relógio, você poderia colocar dinheiro nesse relógio para curar toda a sua equipe. Algo que era extremamente útil dentro da exploração do Tartarus, algo que permitia você ficar mais e mais ali dentro para conseguir concluir uma etapa toda do Tartarus em apenas um dia, enquanto aqui dificultaram muito por conta de uma adição desse jogo, que é os fragmentos de crepúsculo. Umas pedrinhas azuis que você vai achando no decorrer do jogo e que você usa ou para ativar esse maldito relógio ou para abrir baús especiais no decorrer da exploração. Inclusive grande parte dos equipamentos mais fortes ali que você acaba conseguindo com exploração ao invés de ir na loja, são através desses baús que você utiliza fragmentos do crepúsculo, um recurso escasso até dentro do jogo, porque você vai ter alguns pequenos fragmentos isolados e limitados dentro da cidade, né? Você vai poder encontrar na sua vida cotidiana alguns espalhados pela cidade, mas são pré-definidos aqueles que você tem. Você vai ganhar alguns da Elizabeth na Velvet Room sempre que você fizer algum social link, né? Então você, fiz tantos social links, você vai entrar na Velvet Room, a Elizabeth vai te dar um tanto X de fragmentos de crepúsculo, e de vez em nunca você pode encontrar alguma merda dessa espalhado em algum andar do Tartarus. Mas olha, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu encontrei fragmento, né, enquanto eu explorava essa maldita torre. Então acaba ficando meio nessa questão de gerenciamento de recurso. Eu vou gastar esses fragmentos para abrir baús que podem vir armas muito boas para enfrentar chefes futuros, ou vou gastar para curar e talvez daqui 5 andares eu já ter que sair do Tartarus. Mas um elemento que eu já tava até esquecendo que adicionaram sempre que você chega a partir de certo ponto no Tartarus na sala do chefe, são as mônadas, né? Que tem dois tipos de mônadas, né? São portas que aparecem ali no decorrer da exploração, onde existem as portas de mônada, onde você vai enfrentar um inimigo mais poderoso ali, e após enfrentar esse inimigo você sempre vai ter um baú garantido com item para craftar armas e equipamentos dentro do shopping da cidade. E a gente tem a passagem de mônada, né, que é uma sequência de 3 lutas, né, que você sempre vai encontrar no final de cada área do Tartarus, onde essa passagem de mônada, após essas 3 lutas, você vai encontrar equipamentos mais fortes e cartas de tarô, né? Cartas de tarô essa que são para dar buffs e melhorias para os seus personagens no decorrer de como você prossegue dentro do Tartarus. Basicamente, sempre que você terminar uma luta, às vezes dentro do Shuffle Time, uma dessas cartas de tarô pode aparecer e você pode selecionar ela para dar algum pequeno complemento, seja buff de XP, seja buff de XP quando você for fundir um persona novo,
os seus personas equipados ganhar um nível a mais, ganhar status a mais, curar completamente a equipe que você está utilizando, pegar mais cartas dentro do Shuffle Time, né? Ao invés de pegar uma, pegar duas ou pegar 3 cartas dentro do Shuffle Time, coisa que é muito útil quando você estiver farmando. Infelizmente essas cartas acabam sendo meio que aleatórias, você às vezes tem que pegar e decidir completamente qual que você vai escolher ali, até porque em uma ida do Tartarus você não pode pegar todas as cartas de uma vez, né? Você vai ter que pegar e realmente selecionar, opa, veio essa aqui, eu pego ela já para tentar já dar um impulso arcano, que é uma coisa que acontece quando você pega quando você completa meio que o deck de carta que você pode usar naquela ida, que você vai ganhar bônus de XP, você vai ganhar bônus de dinheiro e tudo mais. Eu corro atrás do impulso arcano ou eu procuro coisas que vão me dar características melhores dentro da minha exploração. E às vezes você até é refém da sorte. Por exemplo, se você pegar a arcana da estrela e da justiça, que são as duas que aumentam o tanto de carta que você pode selecionar, às vezes você pode vir com uma seleção no Shuffle Time de apenas 3 cartas, onde você vai ter que pegar todas e uma é de arcano. Então acaba sendo um negócio meio complicado, de querendo ou não. É uma faca de 2 gumes. E por fim, o elemento que adicionaram ali dentro do Tartarus é uma sala que você encontra uma vez por dia ali dentro da sua exploração, onde você pode gastar fragmento de crepúsculo para meio que nivelar personagens que estão em níveis mais baixos. Então, por exemplo, você utiliza num personagem que você não está utilizando tanto, ele está, sei lá, uns 15 níveis abaixo do seu protagonista. Você usa o fragmento de crepúsculo, ele vai pegar e na próxima luta que você usar aquele personagem, ele já vai ganhar uns 15 níveis. Algo bom para farmar, mas visto esse negócio que ele só aparece uma vez por dia, acaba tornando meio horroroso. Principalmente se você é do tipo que quer fazer o Tartarus todo de uma vez para aproveitar o máximo que puder as atividades ali cotidianas. Acabou que realmente dentro de Persona 3 Reload, né, o combate ele se tornou algo muito mais gratificante e muito mais legal de se fazer ali no decorrer do jogo do que era no original. No original a gente tinha um combate que era realmente bem estranho, era realmente bem travado, como por exemplo, o personagem na sua equipe não tinha, por exemplo, a opção de defender, você tinha a opção de esperar, onde ele ia ficar simplesmente parado, olhando na cara do inimigo. Então agora você tem essa opção de pegar, defender. Então se você vê, opa, o inimigo tá carregando, opa, o inimigo tá bufando e tudo mais, você pode defender com um personagem que ele é mais frágil, né, pra pegar e não se fuder tanto ali. Um monte de característica vinda dos outros jogos que acaba realmente facilitando a forma como você pode lidar com esses embates, como você pode lidar com chefes, por exemplo, que acabam sendo muito gratificantes. Então estética nos combates também tá maravilhosa. No original era algo muito simples, era muito básico, e aqui trouxeram muito da estética que a gente tinha um tanto dentro do Persona 5, mas ainda preservando características ali do Persona 3. Por exemplo, o All-Out Attack, que colocaram uma animaçãozinha de entrada no All-Out Attack, colocaram uma animaçãozinha no fim ali, dependendo de qual personagem utiliza o All-Out Attack, mas a ideia principal do All-Out Attack mantém um tanto a do 3 original, que é aquele negócio de todo mundo ficar mutuado, batendo nos inimigos feito um doido, e aquela fumaça toda subir. Animações também estão maravilhosas, animações de crítico, as animações das teologias, né, as animações de vitória, né, tá tudo realmente muito legal. A parte estética ali do jogo tá maravilhosa, só que aí a gente começa a entrar um pouco naquela questão que fica um pouco complicado falar de Persona 3, que é ele como um remake. É pegar e comparar ele com o 3 original e comparar ele com jogos que vieram subsequentes. E aí a gente começa a ver algumas coisas que poderiam ainda evoluir um pouco melhor dentro do remake e não aconteceu. Pra perceber que nesse vídeo eu gastei muito tempo falando sobre adições e novas mecânicas dentro do sistema de combate e tudo mais. E acaba que a grande parte das adições que acabou realmente surgindo dentro desse remake foram envolvendo o combate mesmo, que sim, era a coisa que mais tinha envelhecido mal, era a coisa que mais tornava angustiante pegar e revisitar Persona 3, eu confesso isso, mas acabou que ficou muito concentrado essa questão. Então, como eu falei, tinha social links que não eram tão bem escritos, né, social links, ranks de social links que eram completamente inúteis, e eles se mantêm exatamente da mesma forma aqui, né, não tem uma adição maior, não tem uma
extensão maior do que era no original. Mas mesmo dentro do combate, que é o que realmente ele quer pegar e melhorar, que ele quer realmente dar essa recalchutada, tem coisas que eu senti falta, né? Tem coisas que eu senti muito falta, principalmente envolvendo Persona 5. Persona 5 é um jogo que parece que tudo ele quer dar utilidade. Parece que tudo ele quer que ele quer pôr um propósito ali. Exemplo disso é a questão dos social links, né? Como eu disse, os social links aqui, eles parecem até algo opcional, algo completamente opcional que você vai fazer ali, você foda-se. Quero fazer mais, concentrar mais em fazer amizade com o personagem X, quero concentrar mais em fazer com amizade com o personagem Y. Isso acabava sendo relevante, porque a única coisa que o social link ele te dá é aquela questão, você ganha um persona supremo daquela arcana depois de concluir. Beleza, muito legal, muito bacana. Mas você tem uma recompensa em fazer todo o desenvolvimento daquele personagem. No Persona 5, isso era constante. Então às vezes você fazia amizade com a enfermeira da cidade, que ia dando descontos ali pra você comprar itens de cura. Você ia fazendo amizade com o vendedor de armas, que ia te dando descontos e ia liberando novas armas, né? Então tinha essa questão, né? Cada personagem ali, por mais irrelevante que ele pudesse parecer, ele ia te dar habilidades e características que iam influenciar muito a sua forma de jogo. Então acabava que esses social links, né? Qual você fazia, qual você avançava mais ou avançava menos, entrava até na sua estratégia do calendário ali. Opa, eu vou avançar mais nisso porque eu preciso de tal item, eu preciso de tal técnica, eu preciso de tal negócio pra farmar melhor meus personagens e tudo mais. Não trouxeram nada do tipo aqui dentro de Persona 3. Então acaba que o combate, apesar dele estar mais recalchutado, apesar dele estar um tanto mais rico do que ele era no original, se você vem do Persona 5, você ainda sente que aquele combate ele é meio pobre. Você ainda sente que aquele combate ele é meio vazio. Não sei se isso é uma boa ideia, porque acaba que o Persona 3 ele funciona muito bem pra quem tá vindo conhecer a franquia agora, mas por exemplo, eu tô vindo do 5. O 5 ele tem muito aquela questão que ele afasta os jogadores que conheceram nele a jogar os jogos anteriores, porque realmente o combate dos anteriores é um pouco mais truncado, é um pouco mais complicado do que é no 5. Apesar da estranheza quando for pro 3 não for tão grande quanto é se você for no de PS2, ele existe porque você vai sentir que tem coisa faltando. Entende? Um elemento que, por exemplo, enquanto eu tava explorando o Tartarus, principalmente na reta final, quando eu só queria farmar pra conseguir enfrentar o Reaper, quando eu queria conseguir enfrentar a chefe secreta que a gente tinha aqui, é algo padrão em todos os Personas, eu senti muita falta de um Quick Kill, que nem a gente tinha no 5 e no 5 Royal. Uma habilidade que você conseguia ali com o Ryuji, né, enquanto você fazia o social link do Ryuji, que se eu enfrentasse um inimigo que é mais fraco do que a minha equipe, eu simplesmente passava da luta direto e já ganhava XP, o dinheiro e o Persona que eu poderia ganhar naquele negócio. É maravilhoso pra pegar e farmar. Mas aqui não, aqui você tem que pegar e sempre fazer lutas com inimigos ali que às vezes você tá nível 80 na última etapa do Tartarus e o inimigo tá correndo porque você já tá nível muito maior que ele e você não vai ganhar quase nada de XP. E combinado com o fato que você não pode pular a animação de Teurgia, você não pode pular a animação de Watch Attack, né? Você não pode adiantar um monte de coisa, torna o combate cada vez mais maçante. Até o modo ímpeto, né, que é aquele modo onde tudo começa a ir mais rápido, os personagens começam a atacar automaticamente ali, que é realmente pra você rushar a batalha inteira, parece que tá em 25% se comparar com o modo ímpeto do Persona 5. Isso é uma característica que vem lá do Persona 3 original. Então você percebe, tipo, evoluíram o jogo, mas não evoluíram tanto quanto poderia evoluir. Agora, uma coisa que me revolta bastante dessa questão do Persona 3, né? Por mais que eu citei bastante mudanças, algumas adições ali que teve entre o original e essa nova versão, mas ele ainda tá muito um por um. Tipo, ele é um remake, mas que mudou pouquíssima coisa vinda do original. Tá, você tem um combate um pouco mais refinado, mas que poderia ser muito melhor. Você tem os Linked Episode, que vão desenvolver melhor personagens que já eram para ser desenvolvidos na versão base do jogo. E você vai ter cenas extras ali envolvendo a Striker, que também é algo que já devia ter sido desenvolvido no jogo original. Fora aquela questão, novas atividades ali no dormitório e tudo mais. Morreu aí. E isso acaba sendo algo muito decepcionante quando a gente pega e traz esse fator Persona dentro do jogo, né, dentro dessa nova versão, porque, tá, por mais que esse negócio de ser um remake um por um, né, tá tudo ainda muito fiel, tá tudo ainda muito igual com o que era no original, até os diálogos estão iguais, né, você entra lá no Social Link, né, os diálogos, as opções estão exatamente as mesmas que você conhecia do PS2. Acaba sendo bom porque, querendo ou não, você substitui completamente aquela experiência meio conturbada do PS2 e do PSP,
conhecendo a versão Reload, né? Acaba que realmente a versão Reload se torna meio que essa definitiva. Você quer conhecer a Persona 3? Vai nessa. Essa é a melhor versão que você vai ter. Melhor experiência que você vai ter é aqui. E ainda tá extremamente fiel ao original. Mas quando a gente pega e fala, caralho, é Persona, faz muita falta ter mais coisa extra. Porque desde o Persona 3 original, a Atlus tem mania de toda hora ficar requentando Persona. Isso é umas puta requentada. Apesar do Persona 3 ele ser o mais fraquinho nesse quesito, né? Mas ele teve duas versões e que as duas tiveram conteúdos extras que, por mais que possam ser meio controversos dentro da fandom de Persona, eram interessantes. Persona 3 Fest, que é a segunda versão do PS2, por exemplo, traz um capítulo extra para a história, né, que se passa após o final do jogo, chamado A Resposta, que apesar de ser um capítulo que muito da fandom não goste tanto dele, querendo ou não, ele adiciona mais 30 horas de gameplay. Já a versão Portable, né, traz essa questão de melhorar a questão do combate do jogo e tudo mais, apesar de sacrificar os gráficos, mas também traz uma side quest inteira nova, que é a Vision Quest, que puxa elementos ali que são vistos na resposta do Persona 3 Fest, e também traz a possibilidade de jogar com a protagonista feminina, que apesar de inicialmente parecer só uma mudança realmente de gênero, querendo ou não, ela muda completamente a linha de social links que você vai ter, e até o desenvolvimento de algum deles, visto que alguns personagens que você tinha um desenvolvimento mais voltado para amoroso agora vão ter para amizade, e alguns personagens novos ali vão ter esse desenvolvimento amoroso, mudando um pouco a perspectiva como você pode ver um pouco aquela campanha. E olha que isso, o Persona 3 eu acho que é o mais fraco nessa questão, porque, por exemplo, depois a gente teve o Persona 4 Golden, que apesar de eu não ter jogado nem o 4 nem o 4 Golden, eu dei uma pesquisada nisso e puta merda, o 4 Golden adiciona 2 social links, né, novas personas, adiciona novas localizações que você pode pegar e visitar com toda a sua equipe, um novo trimestre, ou seja, já você tem pelo menos mais um mês no calendário para pegar e jogar, você libera o Third Awakening, né, o terceiro despertar de cada personagem ali da sua equipe, tem um novo final, tem um final ruim. Então, porra, Persona 4 pro Golden adiciona muita coisa, e Persona 5 pro Royal também, porque, porra, do Persona 5 pro Persona 5 Royal você tem dois social links novos, um social link que tá completamente alterado, completamente mudado, novas localizações, novos eventos, novos encontros, possibilidade de puxar os personas dos jogos antigos, novo semestre, nova dungeon, Third Awakening de novo, mais 2 finais, mais elementos de combate como a adição das traits dos personagens, traits nos personas, melhorar o Bottom Pass, né, buffs dentro do Bottom Pass, atividades que você pode fazer para evoluir características desses personagens, como sinuca e como os dardos. Então, porra, Persona 5 pro Persona 5 Royal é assim, um boom desgraçado. E aí você vem pro Persona 3 Reload, que sequer tem os materiais extras das outras versões. Persona 3 Reload adiciona pouquíssima coisa nova, com pouquíssima coisa própria, e sequer traz o que foi adicionado no Fast ou no Portable. Você não tem o episódio de epílogo ali, que é o The Answer, e você não tem a jornada da protagonista feminina. Por mais que, mas a protagonista feminina, muito do que tinha de interessante dela, que eram os novos social links, você tem meio que os links de episódio. Mas, querendo ou não, é uma outra forma de ver a campanha, é uma outra forma de acompanhar as coisas, e é uma forma que já estava escrita, filho da puta. E a mesma coisa vale pra resposta, porque, porra, não bastou lá no PS2 você vender 2 jogos por culpa do capítulo extra. Agora você vai descartar isso pra provavelmente lançar como DLC? É o que? É o Resident Evil 4 Remake, que separou o Separate Ways em uma DLC? Sendo que é algo que fazia parte do disco do jogo original, porque apesar de ainda não terem pego e confirmado, o The Answer, ele vai ser uma DLC dentro do Persona 3 Reload e tudo mais, tá praticamente certo. Inclusive os hackers, filho da puta dele, já pegaram, vasculharam o código do jogo e acharam arquivos do jogo intitulados de episódio AIGS. E o título do The Answer no Japão é episódio AIGS, ou seja, já encontraram arquivos da porra da DLC dentro do arquivo do jogo, como ele lançou. Aí se alguém me pegar e falar que esses arquivos é realmente a DDC completa pra pegar e só lançar um negocinho ali que você vai só soltar um código pra desbloquear, eu vou tiltar muito, porque é um material que, querendo ou não, era pra estar ali desde o lançamento. Então, tipo, não só não adicionaram nada, não só expandiram em nada o que você tem de Persona 3, então, tipo, não tem novo semestre, não tem, né, um novo personagem jogável, não tem social link novo, né, você vai ter no máximo esses links de episódio que são metades de social link, né, apesar que, tipo, os 6 juntos daria 3 social links novos, mas, pô,
querendo ou não, você poderia colocar esses 6 personagens a mais como um social link inteiro pra desenvolver mais e realmente dá a impressão que, caralho, a gente não tem direito o que fazer a mais desses personagens, então coloca bem pouco sobre cada um, ou sei lá, o calendário ia ficar muito apertado, porque você tem essa sensação no jogo, o calendário ele é muito apertado pra você fazer tudo, é extremamente difícil de fazer 100%, mas realmente faz muita falta, até inclusive, tipo, eu falei, o calendário ele é apertado, mas querendo ou não, você tem muita coisa à toa pra ficar fazendo. Por exemplo, à noite, né, tem pouquíssimos social links que você pode realizar no período da noite no jogo, então acaba que você tem poucas atividades que você pode pegar e realizar depois que concluir eles. Acaba que fica mais nessa questão dessas interações novas entre os personagens, né? Ah, vou plantar com a Fuka, ah, vou cozinhar com a Kiriko, né? Fica mais nessas questões ali dessas novas atividades e tudo mais, do que você ter realmente algo extra, né? Sendo que você poderia colocar talvez um novo social link nesse período da noite, né? Pra você realizar ali, você poderia colocar novas atividades, você poderia colocar possibilidade de encontro, que nem tem no 5 também. Inclusive, algo que eu nem citei, né? Mas os social links das personagens femininas estão alterados nesse jogo. Porque o Persona 3 ele te obrigava a fazer todos os social links em rota de romance. Isso era algo que me dava muita agonia dentro do jogo original, porque realmente dava essa sensação de harem. Me dava essa sensação, puta que pariu, o protagonista é um pegador galinha desgraçado. Enquanto aqui você tem essa possibilidade de definir, ó, eu quero fazer a rota de romance dessa e o resto eu vou fazer rota de amizade. O jogo te abre essa opção agora, o que muda, querendo ou não, o social link final dos personagens. Pelo menos dessas que você pode entrar em romance, pelo menos. São os únicos social links que pega e altera. Mas, por exemplo, eu senti falta de ter eventos no jogo mais relacionado a essa questão do romance. Acabou que os eventos que tem são os mesmos do original, que é o evento do Festival de Verão e do Natal, né, que são 2 eventos que você, se quiser, pode passar até sozinho. Então perde toda essa questão, opa, você tá no encontro com alguém que é especial pra você e tudo mais, que nem tinha no 5 e que eu acho que também tem no 4. Poder pegar, chamar aquela personagem pra algum lugar, algum café, né, um lago que você tem liberado no mapa, cinema, seja lá o que for, que acaba tendo interações mais únicas entre os 2 personagens por você ter seguido essa rota. Não tem! Ou seja, Persona 3 Reload é exatamente o mesmo jogo que você já conhece do PS2 com alguns pequenos extras. E sabe o que mais acaba sendo um tiro no pé, essa atitude? É o fato que esse remake, ele saiu exatamente 1 ano depois que a Atlus fez um port de Persona 3 Portable pro PC e pros consoles. Muita gente já tinha pego pra conhecer Persona 3 quando saiu esse port. Muita gente pegou pra conhecer Persona 3 na Game Pass, ou até comprou na Steam, comprou no console e tudo mais ali, quando saiu esse port. E aí, 1 ano depois, a Atlus manda um jogo praticamente igual. Só que agora, nossa, você tem os modelos 3D ali interagindo. Será que a Atlus não poderia ter lançado esse remake antes, ao invés de fazer esse port vagabundo do Persona 3 Portable? Ou melhor, será que a Atlus não poderia pegar e segurar o remake, segurar o lançamento desse remake pra transformar ele num jogo mais único, num jogo que se diferencia mais do jogo original? Porque se quando teve o anúncio do remake eu pensei que iam colocar Persona 3 dentro do esqueleto de Persona 5, jogando o remake eu vi que eu tava jogando exatamente o Persona 3, só que com a skin do Persona 5. Porque o que acabou vindo da questão dos jogos mais atuais e tudo mais foram pequenas melhorias em combate, que não foram todas, e o visual, e a estética. Às vezes chega até o ponto de você pegar e tá jogando ali um jogo, um lançamento que você tava muito empolgado e não sei o que, e você esquecer que aquilo é um lançamento. Porque realmente parece um jogo até ultrapassado pra geração. Não me entenda errado, o jogo ele é muito bom. Porque Persona 3 é um jogo muito bom. É um jogo com uma ótima história, com ótimos personagens, com um ótimo desenvolvimento, uma ótima trama, uma ótima trilha sonora, um ótimo visual, uma ótima estética. Ele é ótimo em todos os quesitos, mas como um remake, ele é muito fraco, ele é muito capado, ele é muito raso. Ele poderia levar esse jogo, que é uma obra-prima, a outro patamar, mas ele acaba sendo até um leve desperdício. Se você tá na turma que pegou e conheceu o Persona 3 dentro daquele port do Portable, eu não sei dizer se vale a pena você pegar e gastar mais ainda pra pegar e comprar o Persona 3 Reload e gastar mais 80 horas pra ver algo que não vai se diferir tanto. Realmente, eu enxergo o Persona 3 Reload como essa forma de atrair um novo público, atrair uma nova leva de fãs para o jogo, para pegar e conhecer o jogo. Inclusive, o diretor disse
né, que o jogo ele só saiu no dia 1 direto na Game Pass porque ele queria que mais pessoas pudessem pegar e consumir o jogo dele. Mais pessoas pudessem pegar e ter a oportunidade de conhecer Persona 3. Uma atitude que eu acho muito legal, apesar da Atlus ser uma empresa levemente filha da puta, mas isso foi uma atitude que eu realmente achei muito boa. E que mostra, né, que o público-alvo desse remake de Persona 3 não é o tiozão filho da puta nilista que já jogou no PS2. É um público novo que saiu do Persona 5, ou que nunca sequer tocou na franquia. E para esse público, Persona 3 Reload é simplesmente maravilhoso. Mas enfim, é isso que eu tinha para falar sobre Persona 3 Reload. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa review, apesar de eu saber que ela está completamente gigantesca. Pretendo voltar a fazer mais conteúdo aqui no canal relacionado a jogos, né? Algo que, querendo ou não, atualmente eu acho que é o que eu mais tô consumindo, mais do que anime, mais do que filme, mais do que série. Inclusive já teve alguns lançamentos de série e filme atualmente que eu só tô enrolando pra assistir, porque eu voltei a me apaixonar um pouquinho nessa questão de ficar jogando. Mas, enfim, é isso o que eu achei sobre Persona 3 Reload. Comentem aí embaixo o que vocês acham do jogo, o que vocês acham do original, o que vocês acharam do remake, o que vocês acham do remake como um remake. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Falou!